Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, no episódio de hoje, o assunto é venda de órgãos. E, bom, acho que vocês já devem ter percebido que a qualidade está um pouco melhor. E é porque, depois de um bom tempo, nós estamos gravando pessoalmente de novo. Vendemos os rins para nos encontrar. Exatamente. O César teve que voltar para cá para viajar, tá difícil, tá complicado. Conseguimos. Tive que vender o rim para pegar passagem de casa até aqui. Tá difícil, cara. Passagem de ônibus tá caro. Ouvintes, não nos obriguem a vender o outro rim. Doem lá no padrinho, por favor. Dependendo do rim da pessoa, não deve valer nada também, né? Então, É o olho da cara, né? Assim, no olho da cara esse projeto. Literalmente. Passagem de ônibus, tira o olho e bota na mão do motorista. Opa, que é o dedão! Enfim. Esse eu acho que vai ser um assunto que vai ser um daqueles que vocês dois vão divergir. Talvez não tanto em contraste, senão que meio campo e... um meio campo com alguém mais pataca do que o outro. Tá bom, vocês já conhecem o padrão aqui do Veja Bem Mais, então vamos direto aí. Pedro, César, qual a posição? Vocês têm alguma posição em relação a isso, a venda de órgãos? Cara, nossa senhora. Qual a sua posição referente à venda de órgãos? Quando eu fosse, me dá Primeiro dá um pouco de contexto para os ouvintes. Muitos não sabem. Dois sim e um... Manda o fígado aí. Bala pra viagem. Primeiro contexto, ouvintes. Eu sabia que tinha um país no Oriente Médio que permitia a comercialização de rim, mas eu não sabia especificamente qual era, desde quando, etc. E depois da proposta do tópico eu pesquisei e confirmei que é o Irã. No Irã você pode vender rim, somente o rim, nenhum outro órgão, até esse momento. E essa legislação existe há mais de 30 anos lá já. Então não é algo da noite pro dia. E é somente os residentes. Você não pode ir pra lá vender o seu rim. Tem que ser de lá. E, bom, de novo, somente o rim. É o único exemplo que temos no mundo hoje onde isso é oficializado. Tem muitos outros lugares como o Paquistão, a China e outros países para esses lados aí que não é oficial, mas acontece como se fosse. Eu até questionar que você estava já falando de países que seria legalizado? Seria... No Irã é legalizado. Mas no restante, então, seria descriminalizado, já que não está entendendo? Porque um exemplo... Não chegaria a dizer que é tanto. Um exemplo que eu cheguei a ler então, assim, tem e o pessoal faz vista grossa. Isso. Um exemplo que eu cheguei a ler foi o da China. Eu também parece que agora funciona diferente, mas há uns anos atrás era, acho que legalizado, não tenho certeza, mas era para, no caso, presidiários. Sim. Algo desse gênero. Prisioneiros executados. Prisioneiros executados tinham os órgãos. Podiam comprar os órgãos. Leilão. Hoje temos aqui o fígado novinho 10. Pode ser por aí. Mas, bom, o contexto, sim, tem algo a mais agregar. Esse negócio da China, eu vi que a partir do momento que ele que deixou de ser legalizado, não sei se era realmente isso, que parece que a venda ilegal no mundo aumentou muito por causa disso, porque muitos países... Sim. Antes de chegar nas comparações, esse é só o contexto. Sim. O contexto é, hoje... A gente volta pra China. Hoje, no mundo, só existe um país que é legalizado, é o Irã, e você só pode vender o rim. Se você for... Iranês? Iraniano. Iranês. Tá, então, já que o César deu o contexto aí pra gente, vocês acham que o país ia ir mais pra esse caminho do Irã? Ou meio China ali? Tá bom do jeito que tá? Ou tá bom do jeito que tá? Pra China implicaria ter execução de prisioneiros assim, aos milhares. Seria a primeira condição. A gente não faz, né? Isso daí eu já digo na lata que é não. E veja bem, pena de morte, pra quem não escutou ainda, veja bem mais. 04. Um dos nossos melhores episódios, veja bem mais. Em quem não conferiu ainda, não perca tempo. Link nas referências também. Voltando. A opinião de vocês. Eu até esqueci a pergunta.
Se os países devem Eles mais iam ir pra... mais pro lado do Irã, deixa como tá. Ai, meu Deus do céu. Você quer matar todo mundo. Deixa eu dar mais contexto pro Irã. Pode já ir, que a gente vai, falou. pode ir. Eu acredito que devemos ir mais pro caminho do Irã por duas grandes razões. Sim. A primeira é que no Irã deu meio que certo. A lista de espera para rins no Irã não existe desde 1999. Não tem fila de espera. Enquanto que nos Estados Unidos, no Brasil, morrem aos milhares de pacientes por ano na fila de espera. No Brasil mesmo eu vi que, se não me engano, a média tem mais de 60... Quer dizer, isso na época da matéria que eu li. É mais de 69 mil pessoas na fila de espera para doação de órgãos, órgãos. sim. Mas aqui, só falando do Irã, vamos focar bem só no rim. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde 1999, que foi quando já deixou de existir a lista de espera no Irã, mais de 30 mil pacientes nos Estados Unidos morreram na fila de espera, esperando justamente um rim. No Brasil, pelo menos até 2016, a fila de espera é de ao redor de 32 mil pessoas, das quais ao redor de 2 mil estavam no rim. E dessas não tem dados oficiais de quantas morriam, mas um pode estimar que pelo menos 30%. Mas é que a doença que afeta o rim ela é mais tratável hoje, com diálise, novas drogas, etc. Então é um ponto a ser considerado. Em 1999 não tinha tanta tecnologia. Então, digamos que o número baixou só pela tecnologia até hoje, mas ainda assim, no agregado, você pensar em 30 mil mortes na fila de espera, comparada a 100 fila de espera no Irã, eu diria que já é um resultado positivo, até porque o governo não retrocedeu nessa decisão. E é o que eu sempre falo aqui, se algo for legalizado não retrocedeu, porque tão ruim não está. E de uma maneira até lógica, né? Que desde a legalização das drogas, é uma observação bem meta aqui do Veja Bem. Quando eu advogo por algo que tem que ser legalizado, como eutanásia, drogas, etc., a razão de fazer isso, volta um pouco, a razão de que muitos não querem fazer isso é por projetar consequências que não sabemos realmente se acontecerão ou não, a menos que o experimento seja feito. E, como em vários episódios eu já observei, em lugares onde a droga foi legalizada, lugares onde a eutanásia foi liberada, as evidências que eu consultei, fui exposto e confirmei, respaldam que os benefícios foram maiores do que as consequências negativas e, bom, os governos não retrocederam. Então, baseado nisso daí, no Irã eles fizeram o que aconteceu no Irã, pelo menos para rim. Acabou a lista de espera, não teve, pelo menos oficialmente, ou em termos de fontes que eu encontrei, nenhum artigo ou relatório que demonstrava caos social por causa disso. Vi sim um pouco de informação em relação a que a tendência daqueles que vendem o rim no Irã é de que sejam pessoas extremamente pobres. E isso acho que é uma consequência esperada já, que é um ponto que eles fazem muito contra. Porém, quando eu coloco na balança uma pessoa pobre sem um rim, mas com o seu dinheirinho, versus uma pessoa morta porque estava esperando um rim, eu ainda acho que é mais fácil você lidar com esse problema do que com a morte. A morte, como sabemos, já era. Agora, com incentivos da pessoa sem recursos para fazer isso, é outro problema. A educação, infraestrutura, etc. A gente já repetiu isso milhares de vezes, mas ter um rim a menos, para mim, é melhor do que estar morto. E como lá, essas pessoas com rim a menos não morreram de forma desproporcional àqueles que precisavam no rim. Porque se, por exemplo, 10 mil pessoas lá venderam rim e 5 mil morreram por causa de complicações da cirurgia, versus 1.000 se salvaram que estavam na fila de espera. Bom, aí já não tem contra-argumento. Essa coisa de vender e a cirurgia, problemas secundários, não justifica tal atitude. Tal, digamos, legislação. Mas, como não foi o caso, eu acho que um experimento, sim, é viável. E lembrando, o experimento, não é que vai legalizar tudo pro dia pra noite, não é o que eu sou a favor aqui. Começa numa região, principalmente em São Paulo, no caso, o contexto do Brasil, onde tem mais necessidade desse tipo de transplante. Assim, bem controlado, ambiente controlado, com leis bem estabelecidas, como tem que ser residente. Talvez pode estabelecer alguma coisa em termos de renda fixa mínima para você poder doar. O que gera controvérsia, porque quem mais precisa não poderia, mas enfim, seria um respaldo do governo. Enfim, são ideias que, de novo,
comparando os problemas, assim como eu falei lá no episódio das drogas. O problema de drogas ilegais hoje versus o problema de drogas legalizadas parece um problema menor. Então eu prefiro ter esse problema do que o atual. E esse é o meu racionamento para ser a favor de um experimento com esse tipo de mercado, começando com o rim. Para outro tipo de órgãos, baseado em fontes como doutores, economistas que eu escutei, de novo, link nas referências, acho que dá para montar um processo a partir do qual a pessoa declara que vai doar o órgão depois do falecimento, mas já recebe metade desse valor para ela em vida e outra metade direciona a família, uma instituição de caridade, enfim. Faz um contrato, que é um incentivo que a pessoa doe o órgão depois de falecida. Porque acontece... Isso daí eu já tinha ouvido falar também. Agora você colocou dessa opção. Eu dei uma pesquisada em relação a isso aí. Em teoria, faria mais sentido para pensar. Sim, faz sentido, porque hoje todo mundo pode doar. Aqui no Brasil, a gente até comentou em algum episódio do Veja Bem, acho que foi altruísmo, para doar sangue, doar órgãos. Tudo que você precisa no Brasil é avisar sua família, porque é eles que fazem a decisão final. Sim. Essa coisa que tinha antigamente no RG ou na carteira de motorista não tem mais validez. Hoje só o verbal já... É o verbal da família. Sim. A família, quanto mais direta, melhor. Mas assim, qual o seu incentivo em avisar a família? Se eu morrer, dê os meus órgãos, por favor. Assim, pode acontecer. Talvez quem escutou o Veja Bem Altruísmo já fez isso. Não é nada. Mãe, vende tudo. Mas assim, em termos de... Aqui falando no espectro econômico. A demanda e a oferta, assim, varia segundo o incentivo. E o meu incentivo hoje é simplesmente querer ajudar alguém a viver depois da minha morte. Sim. E ter a consciência de que eu posso fazer isso avisando minha família. Mas para aqueles que não tenham, nunca consideraram a possibilidade, se eu tiver um programa oficial e falar, se você doar, não sei, a sua medula óssea, o seu pulmão, enfim, não precisa ser todo o corpo também. A família pode querer enterrar alguma coisa. Que, no meu caso, pessoal, não precisa. Eu Botafogo, já era, enfim. Aí não vamos entrar na crenças individuais, mas só em termos de economia, se tiver incentivo para eu assinar um papel e receber, não precisa nem ser metade, pode ser 10% do valor de uma córnea, ou, enfim, um órgão X, economicamente temos evidência para acreditar que sim, a oferta subiria, porque sobe com qualquer outra coisa que se oferece um incentivo pago. Então, baseado nessa ideia, isso ninguém fez experimento ainda, então não dá para saber, mas é lógico, digamos, tem lógica. Baseado nisso e no experimento aí do Irã só com rim, eu acho que sim, dá para ser explorado a legalização da venda de órgãos. Um ponto forte que eu vejo bastante pessoa falando, porque se você legaliza a venda de órgãos, isso, tipo, acaba afetando diretamente o mercado ilegal. Uhum. Só que teve uma doutora que chegou, não vou lembrar o nome agora, a gente vai estar o link da matéria nas referências, mas que ela disse que provavelmente, se isso for legalizado, se realmente for legalizado, o valor não seria tão grande quanto é no mercado ilegal. Sim. Então, provavelmente, ainda a procura ilegal, no caso, ainda seria... Sim, isso o mercado legal não invalida o mercado ilegal. Então, porque ela deu um exemplo de, não lembro qual órgão que era, que vale algo em torno de 200 mil, 150 mil, alguma coisa assim. Olha, um rim, aqui esse é um bom ponto, excelente complemento ao meu ponto sobre o Irã, que no Irã, a média de mercado do rim é entre 2 e 4 mil dólares. Na China, para você comprar de um prisioneiro executado, é 160 mil dólares. Exatamente, isso que eu ia falar. A partir do momento que se torna legal, o valor vai ser muito menor do que... porque aumenta a oferta. Sim. Mas isso é um bom complemento, outro ponto, e perdão ouvintes que eu tô falando quase sozinho aqui, mas o Pedro já vai falar. Daqui a pouco ele fala. Não tenham ansiedade. Escutem VB Religiões Budismo. Mas já que eu tô atirando, deixa eu usar todas as balas. O ponto complementar aí desse mercado ilegal é que, assim, todo mundo fala, incentivo para os pobres, etc. Vai afetar mais os pobres, etc. Mas, assim como a prostituição, as drogas e até mesmo a eutanásia num certo ponto, se você realmente quer e tem dinheiro, ter ou não um órgão não é uma função de é legal ou não é legal. É a função de você tem dinheiro ou não. Porque por mais que vale, sei lá, 160 mil dólares, como a gente falou, é difícil você encontrar um rico que esteja na fila de espera por mais de 2 anos. Sim. Você tem esse tipo de dinheiro, não importa de onde vem o órgão. Se vem de um cara que doou legalmente no Irã e foi transportado, ou se veio de um prisioneiro na China, ou se veio de uma banheira de um turista no Rio de Janeiro. Hoje,
existe, assim como prostituição, assim como drogas, existe. O mercado existe, as transações ocorrem a todo momento e só afeta os mais pobres, que não tem condição. Quem tem rico, consegue. Agora, quem não tem, realmente morre na fila de espera. E esse número, só para o Brasil e Estados Unidos, vocês já viram que chega aí aos milhares. Se pegar nível mundo, eu diria que o número seria bem surpreendente, o número de vidas que poderiam ser salvas com esse simples incentivo que pode ser bem regulamentado e não ter um efeito tão drástico como o Irã provou. Porque você pensar num país pobre, ter uma adoção de uma legislação assim tão, digamos, não ortodoxa, se tem um potencial para dar problema, seria lá. Porque assim, a Alemanha faz isso e corre tudo bem. Qual é a primeira coisa que todo mundo fala? Mas foi a Alemanha, lá é tudo diferente. Funciona. Agora foi no Irã. Escuta bem, foi no Irã que eles fizeram isso. E no Irã não teve caos social, não descendeu no inferno na Terra. Não é que não tem mais pessoas, todas as pessoas lá têm um rim só. Não é isso que aconteceu. Então, assim, dado que já existe para quem tem dinheiro esse mercado, e dado que no Irã eles provaram sem fila de espera e com um valor bem abaixo do qualquer outra opção não legalizada, que funciona relativamente bem, não vejo por que não. Pedro, comentar alguma coisa? De tudo que o César disse. Acabou minha munição. Deixa eu tentar começar aqui, porque isso pra mim aqui eu não consigo enxergar estritamente por uma perspectiva igual do César, utilitária, pragmática. Por que não? Elabore. Porque eu acho que, cara, primeiro a partir do momento que a gente transforma isso num conceito utilitário, eu acho que o indivíduo o indivíduo deixa de ser um ser, passa para ser uma coisa. Até a própria forma que se aborda em relação a números ou não, tudo bem, realmente faz sentido. Uhum. Mas, tipo, é aquela coisa, a gente tá falando, tipo assim, é aquela frase, uma morte é uma tragédia, 1000 mortes são uma estatística. Eu não consigo... Ai, meu Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje podemos vender cabelo, podemos vender pedaços da pele para quem precisa de reconstrução facial, estética, enfim. Podemos vender dente. Assim, não é que não se pode vender nada do corpo humano. Pode vender até a própria merda se for um artista célebre. Assim, eu acho que... Bom, aí, obviamente... Pra mim, eu vejo uma abstração de deixar de ver o indivíduo como um ser pra ver como uma coisa. É isso que me incomoda mais. Mas aí é que a gente já vai muito pro religioso, né? Tipo, o que nos diferencia de um animal? Além da consciência, sociedade, enfim, mas que são coisas mais... externas do que internas. Cara, é pele e osso. Tipo, no fim do dia, mesmo as religiões admitem que temos que transcender o nosso corpo material. Sim. Então, o que tá implicado aí? Você tem que transcender o seu barquinho material. O problema não é estritamente isso, cara. Mas eu acho que a partir do momento que... Se a gente pensar que todo mundo adota uma visão onde, tipo, o indivíduo é substituído por um ser, pode ser substituído e trocado como se fosse uma meia... Mas o que é um indivíduo? É um braço? É um rim? Se tirar o seu rim, você não vai ser mais você mesmo? Aí a gente volta ao paradoxo do barco que teceu. Eu não sei se é propriamente tirar o... Tipo assim, não é o fato de tirar o rim, cara. É o fato de a gente adotar... como é que eu posso dizer? O seu problema é com a venda... ou doação? Se eu quiser doar meu rim, se eu quiser... Cara, o que acontece? Eu consigo compreender, sim, faz sentido o que ele falou, inclusive no cenário brasileiro, sei lá, 80 mil homicídios ao ano que o pessoal computa aí. Na verdade, são 60, mas, tipo... Enfim. Você pensar, se todo mundo tivesse igual o César falou, essa visão de, tipo, não, vamos seguir doação, beleza, estaria resolvido, só que não é assim. Então, o que acontece? Tem que procurar... Não é assim por duas razões. A primeira é porque não é uma realidade, a segunda é porque mesmo que fosse... como em alguns países europeus que adotam a suposição de que você já é doador e você tem que pular fora se você não quiser ser. O que acontece é que a maioria das mortes, seja por idade ou seja por acidente, não são as melhores mortes para doar. Sim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, no podcast que eles falam sobre isso, no debate, eu não lembro o número exato, mas era menos de 20% das mortes assim, do ano que seriam classificáveis, elegíveis a fazer a doação. O doador de coração, ele morreu. Depois da operação dele, morreu como? Atropelado por um trem. É isso aí, vai usar muita coisa. Infarto, assim, não. Isso pesa também. Assim, seria, no mundo ideal, utópico de valores X, sim, todo mundo doa, ninguém precisa comprar, que ninguém gasta dinheiro. Ninguém tem que sacrificar uma parte do corpo que pode ter. Todo mundo se ajuda, blá, blá, blá. Mas mesmo que se fosse verdade, os números não convertem para a necessidade atual. Eu não sei, cara.
Eu não consigo sair desse campo. Você doaria um rim pro seu Isso que eu irmão? ia perguntar agora. Sim. E você compraria um rim pro seu irmão se você não fosse compatível? Não tivesse ninguém mais na família, os parentes? Ele tivesse 1 ano de vida, a média de espera na fila é de 3. Nossa. Tá morto lá, tá lá pra vender o rim. Tá lá. Eu falei, ó, com dinheiro você pode ir pra Índia, pode ir pra China, pode ir pra Bolívia aqui, que eu garanto que na Bolívia deve ter. Ou a Venezuela. Não sei se você volta, hein? Do jeito que tá, não, nem precisa. Você paga alguém pra buscar. Né? Cara, eu não sei. Se eu não comprar outro, alguém vai. Eu sei, mas Seu eu irmão não vai consigo. morrer. Mas eu Se não não comprar, consigo sua mãe ver. compra. Eu não consigo, Se não comprar, eu não sua mãe. consigo ver as coisas sem nenhuma Um implicação. irmão não sei se compraria, mas se eu fosse pai e seu filho precisasse de um rim, filho, É. Tem até um filme disso. Eu esqueci o nome, que eu até vi recentemente. Ele ia tirar o rim de alguém na rua. Não, mas é sério, gente. É que pra mim é difícil isso daí. Eu não consigo ver essas coisas sem uma... Eu não consigo ver sem uma implicação moral por trás disso. Não adianta. Não... Mas você não acha que você tá objetificando muito, quer dizer, tá consagrando muito o corpo humano, que religiosamente já é batido o martelo, que é carne e osso? Do pó ao pó? Tipo, não é isso, cara. É questão... Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo colocar aqui, cara. Mas é essa questão que eu expliquei pra você, dessa abstração, por exemplo. Você deixar de ver como um indivíduo pra se tornar uma coisa, cara. Eu não sei se é uma coisa. Mas não deixa de ser um indivíduo. Só se você considerar uma soma dos seus órgãos. Se você se considera isso, ok, mas não é como eu me veria. Eu acho que o William aqui, pela maneira que ele tá falando, também... Também não. Eu acho estranho, Pedro, ter essa opinião, porque, sei lá, não sei se é religioso, não sei o quê, como o César deu. Não, eu exemplo lá. entendo. É que vocês estão pensando na perspectiva do órgão. Cara, eu tô pensando, tipo, na implicação, tipo... Como é que eu posso falar? É uma implicação... Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar um outro exemplo aqui pra complicar mais as coisas. Porque, assim, é uma frase também que eu escutei nesse debate, que hoje, na maioria dos países, acho que praticamente todos, é legal você matar em autodefesa ou pra proteger Sim, terceiro. um terceiro, um filho, enfim. Legítima defesa. Blá, blá, blá. Legítima defesa. A lei permite você matar, tratar o outro como objeto, que por mais perigoso que seja, é um pedaço de carne que quer te ferir, o outro pedaço de carne você tá lá... Matou, tchau, já não tem recuperação. Então a lei permite você realmente descartar uma vida, você não está falando do órgão, descarta uma vida inteira em defesa da sua própria. Então, qual é a lógica aí? Você pode colocar moral, pode colocar governamental, qualquer uma, por detrás de não permitir que com o consentimento da outra pessoa, você permita salvar a vida de um terceiro ou a sua própria em troca de algo que ele quer. De forma, de novo, que tem consentimento. É uma coisa assim, realmente, eu não vejo lógica em você poder matar alguém e ao mesmo tempo poder dar dinheiro pra alguém e vender uma coisa que ela realmente pode viver sem. Como Cara, mas é igual você falou, esse consentimento que parte do indivíduo, você mesmo falou que a população que tende ao hábito de fazer isso é a população mais pobre. Ok, mas está descendo na ladeira escorregadia. Isso daí é uma potencial consequência de adotar essa lei. Mas assim, na hora que escrever a lei, a ideia não é essa, que os pobres vendam seus rins. Pode ser que aconteça, mas aí de novo você entra naquele problema, naquela balança que eu falei. É melhor ter vários pobres com rim ou ter 30 mil pacientes mortos por ano por não ter o seu irmão morto porque não conseguiu esperar na fila o suficiente para ter um órgão. Eu vendia meu rim no piscar de olhos. Cara, porque hoje, assim, ao mesmo tempo que... Eu entendo a implicação, tipo assim, que você parte do princípio, se é vontade da pessoa, tudo bem. Sim. Mas o problema é que essa vontade em si... que a gente diz, tudo bem, eu entendo, a pessoa pode dizer, cara, mas, tipo, pra chegar nessa concessão dela e tudo mais, são diversos fatores, cara, não é algo tão simples, tipo assim, não, você quer vender o rim, bota no papel e... Mas aí você tá decidindo por elas, não acha? Vai mudar de indivíduo para indivíduo, né? As razões são deles, mas desde que eles assinem o papel e façam a transição... Mas você criando condições pra uma pessoa ter que chegar a determinada situação também, tipo... Cara, mas não importa, no fim do dia, por mais que eles, percam o rim, eles estão fazendo uma vida também. Então, no fim... Esse, pra mim, é o mais positivo. Então, no fim, o princípio, o que fundador de tudo é a vontade. O princípio que a gente vai chegar, então, que vai determinar mais que a vontade, pra mim, é o resultado utilitarista de você ter 2 pessoas vivas em vez de uma. Por mais que teve que vender o rim, e teve que passar 6 meses sem tomar álcool, são 2 pessoas vivas. Mas isso é uma situação, cara. Querendo ou não, você vai... A partir...
Ai, cara, Eu não tô defendendo você se matar pra dar dinheiro pra família e vender o coração. Essa seria uma cláusula bem grande da lei lá. Órgãos de suicídio não serão contemplados com remuneração financeira. Cada um tiro na cabeça e vende o resto do corpo. Eu não sei, cara. Eu acho que esse negócio não é tão Até simples porque- esse ponto. Eu acho que a partir do momento você vai criar, assim... Existe tipo assim, uma coisa ser... Essa relação que eu disse do ser coisa, a partir do momento que a gente transforma tudo isso num conceito utilitário, algum impacto cultural, alguma coisa vai ter, cara. Pode não tem ter, como. Cara, eu não tô discordando disso. A Não, minha... Pra mim, é que, tipo assim, não é que eu tô falando que tá errado. Sim. Só que pra mim, cara... Você acha que vai ter consequências? Só que não é uma coisa tão As- simples. Não é nunca falou que foi. A gente não não, falou que foi. Foi por isso que eu disse claramente no começo que eu sou a favor do experimento de maneira controlada e gradual. Assim como a legalização das drogas, assim como a eutanásia. Não é do dia pra noite. E, de novo, lembre-se que, pode ser que você esteja pensando, não é tão simples assim. Pensa no Brasil. Tanto pessoas que realmente precisam de um adicional financeiro. Ok. Mas pensa onde já foi feito e eles não descenderam em caos. Aí, pra mim, tá o Sei, melhor... cara. Não, A China não e o Irã, descendeu. pra mim, não é parâmetro pra nada. A gente não estamos falando da China. A China foi pro caminho contrário. A China, sim, tá usando os prisioneiros como pedaço de carne. Por quê? A partir do momento que eles falaram, vamos vender os órgãos dos prisioneiros executados, a propriedade de quem o corpo dos prisioneiros executados? É do governo. Sim. Eles colocaram o selo lá, você não, mano, se é propriedade minha, eu vendo seus órgãos se eu quiser. Aí eu sou contra. Tem que ser a decisão do indivíduo. Eu quero doar e eu quero receber por isso. E vai receber o financeiro, que pode ajudar mais ou não, dependendo do contexto. Mas, no fim do dia, quem vai ajudar realmente é a pessoa que comprou. São duas vidas, em vez de uma. Você prefere dois ou prefere um? É quase que o dilema do trolley lá. Você salvaria... Aí nem precisa matar, esse é o benefício. É um trolley que não tem ninguém na outra linha. Você salva um ou não salva ninguém? O dilema tá mais ou menos nessa linha pra mim. E essa coisa da coerção financeira, eu tenho uma analogia, não é a mesma, mas é parecida no sentido que todos temos opções de ganhar dinheiro em condições de extrema necessidade. Sim. Você sempre pode se prostituir, sempre pode passar... Sei lá, ser roubar. roubar, ser contrabandista, pode vender o seu rim se você quiser lá nos Estados Unidos, ou site que não falta para você registrar aí, que tem as intenções de fazer o que você quer fazer. E eu não acho que uma legislação para isso, desde que bem pensada, gradual, controlada, de forma experimental, progressiva, vai afetar isso. Não é que passou a ser legalizado hoje, todo mundo vai começar a vender um rim, em vez de se prostituir, em vez de vender droga, e roubar banco. Que eu vi também, que a mulher tá falando. Que a matéria que eu li, ele dava um ponto positivo ou negativo. Sim. Como se um estivesse respondendo ao outro. E ela fala que, por exemplo, se isso fosse legalizado, ia ter que ser criado todo um novo órgão para cuidar apenas disso. Não poderia deixar na mão da saúde. Então, em resumo, além... Nossa Senhora. Não é simples, não é Sim, do dia sim. pra noite. Só que assim, a gente tem que pensar de novo. Você não tá mudando nada com o que existe hoje. Quem é rico, compra. E quem é realmente pobre, quer doar, doa. Só o que muda na verdade, seria até uma desvantagem. Agora que eu tô pensando, seria uma desvantagem enorme pra quem é pobre e que queria vender o rim se for legalizado. O valor vai de... Então, que vai baixar muito. Falou que eu tava falando que baixa para... mas o ponto não é ser um incentivo monetário. O ponto é você tem duas vidas em vez de uma só. Não, mas para isso eu tenho a doação. Se o ponto não é monetário, não? Você tem a doação, mas a gente volta naquele mundo utópico. Você tem um incentivo, no Irã não tem fila de espera desde 99. Nos Estados Unidos tem 30 mil por ano. Nos Estados Unidos, você acha que não tem ninguém altruísta nos Estados Unidos? Não, isso sim. Uma nação de 300 mas eu milhões acho de pessoas. estranho, mas eu acho estranho todo mundo ser altruísta e não ter fila de espera no Irã. Pra mim, isso daí é incrível, isso. Isso pra mim parece utópico, pra ser sincero. Por quê? Mas não tem. Porque não tem fila de espera, cara. Não tem, porque tem bastante oferta. Tá $2.000 um rim lá, cara, e não tem fila de espera. $2.000? Eu compro um Note aqui. Cara, o salário de qualquer trainee aí que entra, o salário inicial é isso. Não é um dilema, eu vou comprar um rim ou não se eu precisar. Sei, cara. Mesmo no Irã, eu garanto que rende a média baixa, consegue comprar um rim sem sacrificar as férias, a viagem das férias. Agora eu falei que você tá falando dessa questão de quem tem dinheiro consegue. Sim. Essa mesma matéria que a mulher falando que, por exemplo, há muito hoje em dia os estudos com órgãos artificiais, aquele negócio das células troncos que eles fizeram, eles estão desenvolvendo cada dia mais. E que ela falou que, tipo,
ela acredita pessoalmente que vai chegar no ponto que você não vai ser preciso doar o seu órgão ou vender Não, o vai seu ser órgão. feito em laboratório. Sim, mas aí Mas, Isso é no obviamente... Um dia eu não vou precisar trabalhar porque a inteligência artificial será tão boa Mas que eu não preciso estudar agora. Mas aí ela disse que mesmo chegando nesse Dá pra fazer ponto... upload, né? Mas ela disse que, por exemplo, mesmo chegando nesse ponto, Vai ser caro. ainda vai ter o rico e o pobre. Sim. Então, vai continuar existindo. Pra chegar no mundo ideal, você tá falando de 300 anos, exato. chutando baixo. Você Comer comer... de mundo ideal desde que o mundo é mundo. Então, Mas é que esse ideal aí já é tangível, já. sim. Eu, na verdade, conheço pessoalmente uma pessoa... eu conheço uma pessoa que trabalhava com construção de pulmão, a partir de células-troncos. E eu tive exposição direta a esse tipo de Então, trabalho. já é um e cenário, realmente... Custa palpável. milhões de dólares e demora 10 anos para É ter tipo o Rockefeller, já progresso, trocou mas- de coração umas 2, 3 vezes. Na verdade, precisa usar coração de porco também. Isso. Você coloca um célula-tronco no coração de porco descelularizado. Se eu não me engano, é a época mais semelhante, né, do ser humano. então Mas enfim, tem a gente tá vários fugindo métodos. do ponto. Enquanto não chega esse dia, você pode usar coração de porco. Como a gente lida com isso? Cara, nossa. Eu digo, vamos mais pro caminho do Irã. Se tem um exemplo que você pode dar pro Irã como referência... O único. É verdade, primeira vez que eu tô ouvindo isso sem ser irônico, pessoa. Irã como exemplo. É. Cara, eu não... De verdade, pra mim, eu não... Tem que pensar mais. Tem que pensar mais. Pra mim, esse dilema ainda é muito grande, cara. Não é coisa pequena. Até entendo o que vocês veem no ponto de vista, sei lá, altruísta, no caso, por ser religioso e tudo mais, mas pra mim, quando começa muito... eu não... Essa que eu chamo... Eu não sei como chamar. Eu acho que a única palavra que vem é abstração. Uhum. Por transformar... deixar de ser um indivíduo pra virar uma... Deixar de ser um indivíduo e virar essa coisa, cara, é um bagulho muito complicado pra mim, cara. Eu entendo, ao mesmo tempo que eu discordo totalmente, porque eu já falei pra minha família, se eu morrer, eu quero que eles doem tudo. Não. E isso não me faz uma coisa. E se eu quisesse, em vez de doar, eu posso vender agora e financiar melhores equipamentos pro Veja Bem. Eu também não me considerei uma coisa nesse cenário, mas sim me consideraria o melhor benefício. Eu estou contente em saber que eu vou ajudar pessoas na eventualidade da minha morte. Mas eu ficaria mais contente se eu pudesse não depender tanto das doações do padrinho ao fazer algo tão generoso e altruísta. Porque, assim, mesmo que você colocar em números, interesse, eu vou fazer isso só porque eu quero ganhar dinheiro, pode ser, mas sabe por quê? Porque para a pessoa que está recebendo esse órgão, sim. não faz diferença. Não. Se foi altruísmo, se foi interesse. Ela está Não. viva. Já era. Tá vivo? Você tá dinheiro do bolso? Já era. Em vez de game over, vai apertar o continue. Nos Estados Unidos, sangue se pode, né? Vender alguma coisa Sim, assim. tem essa banco de também. sangue, Tem essa né? também. Sangue Tem se muitos lugares, não só nos Estados Unidos, você pode doar medula óssea e sangue em troca de dinheiro. E não... Não é doar isso, né? você pode Vender. Doar pode em vender, troca de dinheiro. Pode vender. Boa correção. aí. Chega lá, agora me paga. O cara, o quê? O cara... É que aqui no Brasil tá tão enraizado o conceito de doar Sim, sangue né? que a frase vender sangue... Sim. Mas assim, não que esteja errado. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, não sei se falta, se sobra sangue, seria uma questão Não, interessante falta. de explorar. Vão vender seus filhos também. E se vendesse... Seus futuros filhos, Pedro, pode vender. Aí, ouvintes, vocês que se interessaram pelo tópico, nos ajudem a continuar essa discussão, a pesquisar no Brasil aí quanto falta de sangue, quanto vocês acham sempre tem campanha, que teria de doação. Que, nós já fomos doar aqui do Veja Bem, Tem que ir de novo, teríamos que ir de novo. Eu vou quando Mas pagarem. pelo amor de Deus. O William, não importa, quem vai receber o sangue. Mas sim, esse seria um experimento mental interessante. Um experimento, podia ser o primeiro passo aqui no Brasil, contexto do Brasil, de legalizar a venda de órgãos, legaliza medula óssea e sangue. Vamos ver como ficam os bancos aí. Não. E vamos ver quantas pessoas realmente vão morrer por falta de sangue porque vendeu demais. Nossa. Vender demais. Tira! Esse cara tá seco de lá. Bom, só acho que esse foi mais um assunto rápido até. Não tem muito não tem pra onde a gente fugir aqui. A indecisão do Pedro encurtou bastante. Não tem o que fazer. Se eu não sei, eu vou falar que sei. É isso aí, pessoal. Agora vocês... Faça como nossos ouvintes e pesquise mais sobre o assunto. Isso, exatamente. Mande Vamos lá. feedback. Ajuda do padrinho, né? Eu vou ser o próprio padrinho.
Já considere vender um rim e ajuda no padrinho. É, pô. É verdade. Isso aí, ouvintes, Tudo vocês... Nossa, volta, velho. Pode vender. Isso aí, ouvintes. Assim como quem recebe o seu órgão não se importa tanto se for interesse monetário ou altruístico, também não nos importamos. Quer dizer, peraí. Na verdade, não vai vender não, porque no Brasil não pode. Se for vendendo, vende no Brasil. Vai pro Irã. Você Quer vai conhecer pro o Irã, um pouquinho lá da região. Nossa, e pro Irã pra vender órgão. Pra doar pro Veja Bem. Nossa. Nossa! Vai lá, Mauro, a gente confia em você. Hashtag seja Mauro. Andrew, ajuda nós. Mostra que você pode mais. Boa. Não, mas é isso, pessoal. Você conhece a rotina? Pesquisem mais sobre o assunto. Se vocês souberem alguma coisa que a gente não falou aqui, mandem feedback pra gente. Comentem no site, Facebook, Twitter. E o número do WhatsApp, né? E o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E, bom... Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Cuidem bem dos seus órgãos, que pode ser que um dia... Pode ser que eu precise um dia. Mesmo se eu quisesse vender os meus, acho que depois do recentes acontecimentos, provavelmente vou virar VB um dia, eu não vou conseguir vender mais. Escute o menos pra isso. Escute o VB menos pra Porque isso. o Pedro não pode dar os rins. Então, Mas só pra vamos lá. fechar numa nota séria, quem ainda não fez e tem interesse, avise os familiares que vocês gostariam de ser doadores. É isso aí, Eu falei, gente. ó, doa tudo, queima o resto. Não, queima não, porque tem gás carbônico, você contribui ao aquecimento global. É, dá descarga, pronto. Vira adubo. Joga no mar. Então é isso aí, gente. Obrigado. O William vai morrer como viveu, um merda. Nossa senhora. Acabou essa. Chega, falou, galera.